Emenda à Constituição, a PEC 19 de 2014, do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que altera a Constituição Federal para incluir o direito à acessibilidade e também à mobilidade entre os direitos individuais e também coletivos. Quem vai conversar conosco sobre a importância dessa proposta, falar um pouco também desse tema, é o Frederico Afonso, que é o professor de Direito. Muito boa noite, Frederico. Marcelo Matos, boa noite a todos aí que nos assistem. E já falando em acessibilidade, aqueles que nos ouvem e não assistem, né? Também, que é uma questão de acessibilidade. E que bom, né, que tenha havido essa mudança, né, Frederico, para a inclusão mesmo, de fato, de todos os brasileiros, né, Frederico? Então, Marcelo, vamos lá. Primeira questão é o que isso significa na prática, né? Nós temos a Constituição Federal, que é a lei maior do país, então é aquela que tem que ser o paradigma de todo o efeito jurídico no país. Só que a nossa Constituição Federal ela é de outubro de 88, e excetuando aí 89, 90 e 91, e também no ano da intervenção em 2018, todo ano a nossa Constituição Federal foi alterada. É claro que é uma importância muito grande você trazer o tema da acessibilidade para os direitos fundamentais. Agora, qual é a praticidade disso em termos concretos, né? Qual é a eficácia concreta disso? Porque não é a simples alteração, principalmente do artigo 5º, que se não for o principal da Constituição Federal, é um dos principais. A proposta do senador Paulo Paim, que é lá de 2014, então a gente tem um hiato aí de 7 anos para ser aprovada, ela vem, então, trazer esse reforço, vamos assim dizer. Por que eu digo reforço? Nós temos uma lei no país que é uma lei, então, abaixo da Constituição, que é uma lei infraconstitucional, que já estabelecia, antes mesmo do Estatuto das Pessoas com Deficiência, lá, coincidentemente até em dezembro, em 2000, portanto, há 21 anos, já critérios e direitos básicos para a promoção da acessibilidade. Então, a Constituição Federal ela vem reforçar. Mas eu confesso, Marcelo, que eu sou um tanto quanto cético, porque não é a simples alteração legislativa que vai me dar uma mudança na sociedade ou uma mudança por parte do poder público acerca desse assunto, né? São assuntos que se concatenam, porque é a questão da deficiência e a questão da acessibilidade. É até interessante que nós temos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência Física, que é o dia 3 de dezembro, é uma data da ONU desde 92, e no dia 5 de dezembro, portanto, 2 dias após, o Dia Nacional da Acessibilidade, né? Essas datas comemorativas servem para nós fazermos uma reflexão. Agora, quando você altera o caput do artigo 5º, que traz aqui, no meio do direito, a gente fala os famosos direitos primários ou direitos básicos, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Quando você traz aqui neste rol a acessibilidade e a mobilidade, você traz a maior força normativa do país. Só que quando a gente fala em termos constitucionais, trata-se de normas genéricas, de normas abertas, ou seja, o que é de fato, e aqui eu não posso ir ao dicionário, o que é de fato esta acessibilidade? O que é de fato esta mobilidade? Quem vai definir isso? Eu já tenho uma lei de 2000. Eu tenho pelo menos aqui, Marcelo, 2, 3, eu diria até 4 tratados internacionais que tratam sobre o tema. Você fala, mas Frederico, é o tratado internacional. Mas são tratados internacionais que foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. Eu tenho, em 99, a Convenção Interamericana de Proteção às Pessoas com Deficiência. Eu tenho, em 2007, o Tratado Internacional de Nova York, que tem equivalência com a Constituição. Eu tenho, em 2013, o Tratado de Marrakech, que determina uma maior acessibilidade às pessoas que têm uma deficiência visual, então que ela tem acessibilidade a uma questão de leitura, obras em braille. Então eu já tenho uma gama de atos normativos existentes e que bastam ser cumpridos. Eu faço aqui uma analogia simples. Em 2010, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata aqui de direitos fundamentais,
fez 20 anos, num congresso internacional. Eu lembro de um professor norte-americano que ele perguntou, ele falou assim, poxa, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é fantástico. Como que vocês conseguem fazer isso no Brasil? Né? Isso lá, ele é de 1990, então estamos falando em 2010. Como é que vocês conseguem fazer tudo isso? Na verdade, nós não conseguimos. Nós não implantamos, nós não temos uma eficácia plena daquela norma. Nada adianta você ter uma norma e você não ter, de fato, uma eficácia por parte do poder público. O Jean Crouet, que foi um filósofo francês, ele já falava da vida do direito e a inutilidade das leis. De nada adianta eu trazer uma mudança de nível constitucional, que é a mais alta esfera hierárquica jurídica no país, se eu não tiver uma mudança comportamental. Como eu falei, desde outubro de 88, a nossa Constituição ela vem sendo anualmente alterada. Nós temos 114 alterações, que a gente chama de emendas constitucionais, e ainda mais 6 emendas constitucionais de revisão. Então, são 88 para 2021, nós temos então aí 32, 33 anos com 120 alterações. A nossa Constituição Federal parece um periódico, em que pese ela ter toda uma dinâmica mais complexa para ser alterada. Observe aqui que a PEC, a proposta de emenda à Constituição do senador Paulo Paim, é de 2014 e só agora, em dezembro, ela foi aprovada e ela vai, então, para a promulgação por parte lá do próprio Congresso, a junção, né, saiu um decreto legislativo publicando esta emenda. Então, é claro que o assunto ele é vital, você dar uma acessibilidade. Agora, eu vou dar acessibilidade a quem? Aos vulneráveis. Quando eu falo os vulneráveis, pelo menos de forma clássica no direito internacional dos direitos humanos, eu vou dar acessibilidade a quem? Às crianças. E aqui eu vou trazer criança para um conceito internacional aos menores de 18 anos e não ao conceito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o menor dos 12 anos. Eu vou trazer as mulheres, aos idosos, aos índios, aos deficientes físicos, eu vou trazer aqui aos afrodescendentes. Então, para quem que é essa acessibilidade? Para quem que é esta mobilidade? Eu tenho tantas normas que falam do chamado desenho universal, então eu vou falar de rampa, eu vou falar de elevador de acesso, eu vou falar de uma mudança. As coisas não são tão simples assim como a norma atrás, né? Se eu estou numa cidade do interior, por exemplo, que os prédios públicos têm um tombamento pelo órgão responsável, eu não consigo fazer uma mudança tão simples, né? O Estado brasileiro tem 5.570 municípios. Eu diria para vocês que tranquilamente 5.000 municípios têm dificuldade financeira para arcar por si só com essas alterações. Depende muito de repasses de verbas federais. Então, quando eu falo em acessibilidade, é acessibilidade ao prédio, é acessibilidade à cultura, é um exercício de cidadania. A norma ela vem de muito bom grado, mas eu tenho um hiato muito grande até isso acontecer com a chamada praticidade, a executabilidade da norma. Sem Como eu dúvida. mencionei no início do nosso bate-papo, eu já tenho normas de 99, de 2000, de 2007, o Tratado de Marrakech de 2013, então eu já tenho várias normas que estão em vigor, né? A alteração constitucional aqui vem me dar um reforço, mas se o poder público ele não se movimentar, vai ser mais uma norma, vai ser quase assim, é péssimo falar isso no direito brasileiro, mas é uma norma que não pegou. Ela existe, mas eu não tenho, de fato, uma concretude, né? O que mudou, de fato, com a alteração constitucional num dos Sem artigos dúvida. principais? A Constituição Federal tem 250 artigos permanentes. O artigo 5º é um dos principais, tranquilamente. Eu altero e eu não tenho uma eficácia, então eu perco um pouco, vamos assim dizer, da estrutura da Constituição como norma principal, alterando-a e não me dando uma concretude de resultado para aquele que precisa ter uma acessibilidade. E enquanto você falava, né, Frederico, você falou daqueles princípios básicos aí, né? A gente fala que a lei é igual para todos, mas na prática a gente sabe aquilo que você disse, né? Um acesso à justiça de bons advogados. Quem não tem bons advogados, a gente sabe, a gente vê
todos os dias na imprensa, né, esses casos. É isso que você falou, quer dizer, a lei é maravilhosa, é necessária, o tema é nobre, mas na prática pouca coisa deve mudar mesmo, né? Olha, Marcelo, eu falo muito, eu sou professor há mais de 20 anos, tenho mais de 20 obras publicadas, e eu falo que o direito teórico ele é lindo, ele é mágico, mas o direito prático ele é muito triste. Você acabou de mencionar dessa questão de você ter o poderio, né, de contratar bancas, advogados que têm acesso a Brasília, aos tribunais superiores, à Corte Suprema, né, e vai se protelando uma série de questões. A Constituição Federal, no mesmo artigo 5º, fala do princípio universal de acesso à justiça. E isso se faz com aqueles que não têm recurso por meio das defensorias públicas. Mas a gente sabe que, na prática, aquele que tem um recurso financeiro privilegiado, ele tem realmente acesso, ele tem uma estrutura, a começar que uma série de questões, muitas vezes, se não for concedida aí uma justiça gratuita, a pessoa tem que pagar uma série de custas processuais que lhe é caro. Não são todos os advogados que detêm o devido conhecimento para operar nas cortes superiores ou na Corte Suprema. Então, é uma norma, insisto, que fala numa acessibilidade muito genérica. Não vamos esquecer também, fala da mobilidade, né? Mas que na prática, se o poder público o poder público ele acaba tendo uma discricionariedade, ou seja, uma conveniência e oportunidade de empenhar o seu orçamento público, né? Isso é sempre votado no finalzinho de outubro e novembro. A gente fala assim, são 5.570 municípios, 26 estados, um Distrito Federal e uma União. Mas, de fato, o que vige, a gente pisa no solo municipal. O que toca o país é o município. Então, se aquele município ele não tem um recurso, se ele não tem uma estrutura de propiciar, de fato, esta acessibilidade e esta mobilidade, é uma norma inócua, é uma norma que vai estar escrita, mas é uma norma que não vai ter uma concretude, o que é muito triste, né? Você ter a existência de uma norma, e aí o que vai acontecer? Vai acabar sendo judicializado, é o que a gente fala da onda judicial que tem aqui no Estado brasileiro já há alguns anos, né? Eu vou ter que provocar o Poder Judiciário e o Judiciário, então, vai ter que determinar ao Poder Público, ao ente federativo, seja o município, o Estado, o Distrito Federal e a União, que naquele caso concreto propicie aquela acessibilidade e aquela mobilidade. Mas a norma, insisto, ela é extremamente bem-vinda, porque como se trata de uma norma constitucional, eu dou legitimidade para o Supremo Tribunal Federal entrar em cena, já que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos teoricamente, é o guardião da Constituição. E como você disse, de fato, né, as pessoas moram nas cidades. A gente observa que há uma mudança até positiva. No caso de São Paulo, hoje você vai numa estação de metrô, você tem a sinalização para as pessoas que são deficientes visuais, a- os novos prédios, as novas construções, elas precisam ter um elevador, precisam ter uma rampa para que as pessoas possam, que utilizam cadeira de rodas, elas possam se utilizar. A isenção, inclusive, falando de mobilidade também, de veículos aí, de impostos, se bem que nós temos aí cortes nessas isenções, né? Porque também houve um exagero e aí quem precisa, quem depende disso acaba sofrendo também toda essa questão. Mas é bem isso, né? As cidades, claro, mais envolvidas, mais ricas, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, elas vão criando normas, a representatividade. Eu acompanhei aqui a vereadora Mara Gabrilli, né, do PSDB, que hoje é senadora da República. O plenário da Câmara, Senadora. exato, o plenário da Câmara não tinha uma forma de acolhê-la. Então nós tivemos ali a instalação de um elevador para que ela pudesse chegar com a sua cadeira de rodas. A maneira como ela se posicionava, inclusive para votação, era uma maneira totalmente diferente dos demais vereadores, né? Ela se utilizava a forma do microfone, a forma da votação. Então é algo civilizatório mesmo, como o senhor colocou, né? Isso tem acontecido, a gente observa bons exemplos. A Avenida Paulista agora, ela é toda plana, as pessoas podem caminhar, tem a calçada adequada,
mas a gente sabe que a realidade é muito diferente num país continental como o Brasil, com tantas deficiências, né? Saúde, educação, que é como o senhor disse, essas questões vão ficando mais de lado de fato, mas de qualquer forma é importante esse tema ser discutido e cada vez mais haver um engajamento também das prefeituras, como o senhor disse, né, das cidades onde as pessoas residem, para que possa haver uma atenção especial a essas pessoas também, né? Marcelo, você lembrou bem. São Paulo, eu sou paulistano e eu moro no interior do estado de São Paulo há mais de 10 anos. São Paulo não é a realidade, né? Eu pego aqui uma frase atribuída ao cineasta, ao ator já falecido José Wilker. José Wilker falava que existia 3 Brasis, um miserável, um muito miserável e um extremamente miserável. Não serve de base. Eu estou a menos de 100 quilômetros da capital, Marcelo, e eu moro numa cidade que eu posso definir como cidade de morro. E a dificuldade é muito grande para você, pedestre, sem nenhuma deficiência. É interessante como a gente rotula a pessoa com deficiência como cadeirante, pelo símbolo até universal, né? Mas dependendo da definição, e eu tenho várias definições, e elas não se contradizem, elas sempre se somam, né? Então eu tenho uma dificuldade motora. Por exemplo, professor Federico, eu perante o Detran aqui, não só do estado de São Paulo, por eu ter uma cirurgia na coluna com 6 parafusos, e eu tenho uma limitação numa das pernas, eu sou considerado uma pessoa com deficiência. Você falou justamente de alguns tipos de isenção. O Estado de São Paulo, em 2019, e isso se prorrogou em 2020, editou uma lei em outubro de 2019, até escrevi um capítulo sobre isso num dos meus livros, e aí um decreto em dezembro, fazendo uma subcategoria de deficiente, os deficientes mais graves e os deficientes menos graves. Você lembrou bem, Marcelo, às vezes as pessoas abusam, né? Então, tem montadoras no Brasil que viviam até então, antes dessa alteração legislativa, da venda, como a gente chamava de venda de veículos PCD, né? Pessoas com deficiência. E é muito subjetivo isso, porque é uma limitação, deveria ser objetivo, não sei, eu sou da área do direito, não sou da área de medicina, mas igual você falou, e aí começou a ter muito abuso, né? Teve um aumento exponencial de isenções, não só de ICMS, como de IPI, como do IPVA, né? O IPI é federal, o ICMS e o IPVA na órbita estadual ou distrital. O estado de São Paulo deu uma cortada nisso, né? Então as pessoas foram buscando esse, entre aspas, benefício, né? A gente tem que tomar cuidado para não matar o boi por causa do carrapato. Sempre falo isso, né? Você elimina o carrapato se você tem quando você apresenta um projeto de lei, ou igual aqui, como o senador Paulo Paim apresentou uma proposta de emenda à Constituição, existe uma questão chamada exposição de motivos, que é a justificativa do porquê que ele está apresentando aquilo, não importa a esfera, né? Se é na esfera da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da Câmara Distrital ou né, no Congresso, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, ele tem que explicar o porquê que ele está apresentando aquilo. E na exposição de motivos da medida legislativa aqui do Estado de São Paulo, falou que esse corte ou essa subcategoria de deficientes mais graves ou menos graves era justamente por uma evasão fiscal. Então você matou o boi por causa do carrapato. Então o poder público deveria buscar elementos de maior fiscalização e não prejudicar aquele que já é vulnerável e minoria ao mesmo tempo, que são os deficientes. Mas quando a gente fala de acessibilidade e mobilidade, ela é muito maior. Quando você vai à própria Constituição nos direitos sociais, eu lembro quando alterou e trouxe lá o direito à alimentação, já que eu estou falando de mobilidade, trouxe o direito ao transporte ao rol dos direitos sociais. O texto originário, o texto que foi publicado em 5 de outubro de 88, não constava no rol dos direitos sociais o direito à alimentação e o direito ao transporte, mas já constava o direito à saúde. Então, são questões implícitas, né? Como é que eu tenho saúde sem ter a alimentação? Se eu tenho hoje como um direito constitucional, um direito social, o direito ao transporte, eu já tenho a mobilidade. Se eu estudo a Constituição e falo da administração pública, que ela tem o dever, dentre os princípios básicos da administração, de oferecer um serviço público com eficiência, eu imagino que esse transporte vai alcançar aquele que tem uma menor acessibilidade, uma menor mobilidade. Mas São Paulo é uma capital que destoa, né? É a capital dentro do estado que tem uma maior arrecadação, nem sei se é o termo correto, falar que é o estado mais rico, né?
talvez seja o estado menos pobre, mas quando você sobe no país, para o norte, para o nordeste e para o interior do país, a gente já vê dificuldade. Eu voltava falando, eu moro numa cidade de morro, então para nós andarmos aqui sem sermos cadeirantes, nós pessoas que não temos nenhum tipo de dificuldade de locomoção, a gente já encontra uma dificuldade justamente por esse escalonamento de morro, né? Então é uma realidade difícil aqui na cidade. Eu até falo, eu moro em Itatiba, no interior de São Paulo, os prédios públicos há 10 anos aqui de acesso do poder público são prédios históricos e que não tinha ali uma rampa, um elevador. O que fez determinado governante, e com razão, trouxe por um prédio maior, tirou todos os prédios dos seus prédios, todas as secretarias dos seus prédios históricos e trouxe para um galpãozão, né? Você perde esse charme da historicidade da cidade, mas você propicia a acessibilidade, você propicia, então, esta mobilidade. Insisto, se o poder público municipal não se engajar, mesmo que ele não tenha verba, mesmo que ele não tenha um planejamento, uma previsão na dotação orçamentária dentro do seu plano plurianual, ele tem que buscar isso de alguma forma como repasse no governo federal. Conversamos com o professor de Direito, advogado Frederico Afonso, falando de um tema muito importante, garantia do acesso, então. E Frederico, espero conversar com você para a gente poder avaliar essa medida importante aprovada pelo Senado, então essa PEC do senador Paulo Paim para acessibilidade e também mobilidade. Frederico, agradeço sua participação aqui e um excelente aí 2022 para você. Para todos nós, Marcelo, obrigado pela oportunidade, que nós tenhamos um ano mais leve, com maior acessibilidade e com maior mobilidade. Sem dúvida. Agora nós vamos a um rápido intervalo.